Olá, tranquilidade absoluta. Ligação iônica ou eletrovalente? Ligação iônica ou eletrovalente? Esta ligação ocorre devido à atração, à força eletrostática entre os íons de cargas opostas. Na ligação iônica, os átomos ligantes presentes têm uma grande diferença de eletronegatividade. Isto é, geralmente você tem um metal e um não metal. Né? O metal é eletropositivo, tendência a doar elétrons, e o ametal é eletronegativo, tendência a receber elétrons. Então, quando existe a transferência de elétrons, é construída uma força eletrostática de atração que mantém os átomos unidos. A essa força eletrostática de atração nós chamamos de ligação iônica ou ligação eletrovalente. Um exemplo que nós temos aqui é a ligação entre o sódio, número atômico 11, e o cloro, número atômico 17. A distribuição eletrônica do sódio fica 1s2, 2s2, 2p6. Na camada de valência, ele tem um elétron. O sódio tem tendência a doar elétrons. Ele doando esse elétron, ele vai ficar com 8 elétrons na camada de valência. 8 elétrons na camada de valência. O cloro, número atômico 17, na camada de valência tem 7 elétrons. 7 elétrons. Então, o cloro precisa receber elétrons. Quando o sódio doa o seu elétron, ele adquire a carga positiva e o Cl a carga negativa. Mas presta bem atenção numa coisa. No momento em que acontece a transferência de elétrons, existe uma força eletrostática de atração que mantém esses dois átomos unidos. Essa força eletrostática de atração é chamada de ligação iônica ou ligação eletrovalente. Essa força eletrostática de atração é chamada de ligação iônica ou ligação eletrovalente. E aí nós temos o cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha, né? No momento da transferência de elétrons, é criada uma força eletrostática de atração que mantém os dois átomos unidos. A essa força eletrostática nós chamamos de ligação iônica ou eletrovalente. Agora, entre o magnésio e o cloro, né? Vamos formar um cloreto de magnésio. Só lembrando que o magnésio é da família 2A, metal alcalino terroso. Então, na última camada, ele tem 2 elétrons. Na verdade, ele vai doar 2 elétrons. Doar 2 elétrons. Doar 2 elétrons. Só que o cloro tem 7 e precisa receber apenas 1. Então, um elétron, o magnésio vai doar para um cloro e o outro elétron ele vai doar para o outro cloro. No momento da transferência de elétrons, é criada uma força eletrostática de atração que mantém os átomos unidos. A essa força eletrostática de atração nós chamamos de ligação iônica ou eletrovalente. Né? Aí cria-se o chamado cloreto de magnésio. Uma regra prática. Para compostos iônicos, podemos usar, na obtenção da fórmula final, o esquema geral. Né? Você pega a carga e a carga vai ser transferida na famosa regra do escorrega. Então, a carga do ânion vai para o cátion e a carga do cátion vai para o ânion. Primeira questão. Os compostos formados pela combinação do elemento X, número atômico 20, com o elemento Y, número atômico 9. Quando você vai fazer a distribuição eletrônica do elemento X, né, você percebe que a camada de valência dele é 4s2. Então, ele tem 2 elétrons na última camada. Ele doando esses 2 elétrons, ele vai ficar com 8 elétrons da última camada estável, de acordo com a regra do octeto. Esse elemento ele vai doar, esse elétron ele vai doar.
né? Então, é um elemento eletropositivo, é um metal. Ele vai ficar com a carga positiva, mais 2, né? Perde 2 elétrons. No caso, na configuração eletrônica do elemento Y, ele vai ter 7 elétrons da última camada, ele vai receber um elétron, ele vai receber um elétron e vai ficar com uma carga menos 1. Né? Ganha um elétron, vai ficar com a carga menos 1. Então, aqui, essa carga menos 2 do X, que é do cátion, vai para o Y, e a carga, o valor da carga, o 1 não precisa, tá? Mas para você entender que é assim que a gente faz. Então, qual seria a alternativa certa? A alternativa certa é letra B de bola, gabarito, letra B. Qual a fórmula esperada para um composto formado pela união de um elemento metálico A do grupo 1, né? Obviamente, vai doar um elétron, né? Vai ficar com a carga mais 1, com o elemento não metálico B do grupo 15, né? 15, família 5A, precisa receber 3 elétrons. Então, o que acontece? Eu vou precisar de 3 indivíduos A. O A perde um elétron, vai ficar com uma carga mais 1, e o B ganha 3 elétrons. Né? Então, o que acontece? De acordo com a regra do escorrega, o 1 desce para lá, um não precisa, e o 3 desce para o A. Então, como é que acontece? Regra geral, A3B1. Questão número 3. Num composto é formado pelo cátion X e o ânion Y, com fórmula química representada por X2Y3. A respeito desse composto, assinale a alternativa correta, né? É claro que esse 2 aqui vai ser a carga do Y, né? Menos 2, e esse 3 vai ser a carga do cátion. Como ele é cátion, ele é mais 3. Mais 3, menos 2. A respeito desse composto o átomo X possui 2 elétrons. Na verdade, quando ele desceu para lá, na verdade é 3, né? O átomo Y possui 6 elétrons. O átomo Y, 6. O átomo Y possui 2 elétrons na camada de valência, né? A família 6A, né? Recebe 2. E o átomo X possui 6 elétrons na camada de valência. X, na verdade, é 3, né? X é 3. O composto se estabiliza por ligação química covalente. Na verdade, é ligação iônica, né? Ligação iônica. Então, como você sabe, voltando, né? A carga do X é 3, do Y é 2, né? Porque eu voltei, né? Sentido inverso, a regra do escorrega. O que acontece? X3, Y menos 2. Então, o X perdeu 3 elétrons, né? Tinha 3 elétrons na camada de valência, e o Y ganhou 2 elétrons, né? Tinha 6 elétrons na camada de valência. Por isso que a alternativa certa é a letra B, gabarito letra B. Quarta questão. No final do século XVIII, no início do século XIX, graças ao trabalho de vários cientistas, chegou-se à conclusão de que qualquer tipo de material é formado por partículas extremamente pequenas, denominadas átomos, sobre um determinado elemento Y, o qual apresenta distribuição eletrônica. Percebe que na camada de valência, camada 3, tem 7 elétrons. Considere a seguinte afirmativa. Constitui um elemento representativo de classificação periódica? Sim, um elemento representativo, família 7A. Pertence à família dos calcogênios? Não, na verdade, a família dos halogênios, 7A. Forma com o elemento X do grupo 2. Elemento X do grupo 2. Se é grupo 2, a carga é mais 2, né? Vou chamar ele de Y, né? Ele é da família 7A menos 1. Forma com o elemento X do grupo 2 um composto iônico de fórmula
XY2, o 2 está aqui, vai descer para lá, então vai ficar XY2, está perfeito. Isso aqui está correta. Tem tendência a receber 2 elétrons? Na verdade, não. Tem tendência a receber 1 elétron, já que ele já tem 7, só precisa de 1. Tem seus elétrons distribuídos em 5 níveis de energia. Aí o que acontece? Nós já temos a 1, a 3 e a 5, né? Porque aí eu tenho aqui nível de energia, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. A alternativa é nível de energia aqui tem o terceiro nível. O nível, cada nível é uma camada K, camada L, camada M. Legal? Beleza? Absoluta, alternativa certa, letra A, gabarito letra A. A camada mais externa de um elemento X possui 3 elétrons, enquanto a camada mais externa, elemento X, mais externa, 3 elétrons, e enquanto que a camada mais externa de outro elemento Y possui 6 elétrons. 6 elétrons precisa receber 2, então aqui vai ser menos 2. Aqui ele vai ter 2 elétrons e vai doar 2, né? Legal? Uma provável fórmula, a regra do escorrega, vai ser X2Y3. Por isso que a alternativa certa é letra A de amor. Gabarito letra A. Átomo de um elemento químico X da família 3A. Então, X, família 3A, tem 3 elétrons da última camada, né, vai doar esses 3 elétrons, mais 3. Combina-se com o Y da família 5A. 5 para chegar em 8 falta 3, então é menos 3. Percebe que eles são simétricos, então vou fazer o quê? Cortar, pachacar. Sobre os elementos, né? O elemento X possui na sua camada de valência 3 elétrons, está correto, né? Possui 3 na camada de valência, está correto. Percebe que aqui está correto e aqui está errado. O elemento Y possui na camada de valência 5 elétrons, né? Está certo? Está certo? Né? O composto formado possui fórmula EPA. Não, isso aí está errado. Né? Está errado. Percebe que quando eu marco atrás, está errado. O elemento X forma o íon X mais 3. Exatamente, está certo. O elemento Y forma um ânion menos 3, também está certo. E até o próximo encontro. Valeu, muito obrigado.